Eu sempre assisto alguns vídeos do Edu Koff, um YouTube famoso que mora nos Estados Unidos, e ele tem um amigo que se chama Portuga, e ele e o seu amigo adoram um pão doce que tem lá nos Estados Unidos, que é o Cinnamon Roll. E vendo eles comendo, dei uma pesquisada, é um pão doce com canela e açúcar mascavo. Então eu fiquei com vontade de fazer, pesquisei umas receitas na internet, e parece fácil, então vamos lá aprender como que faz? Como todo pão doce, precisamos fazer a esponja, que é tipo um pré-fermento. Então vamos começar com 4 gramas de fermento seco, mais 150 gramas de farinha. E vamos acrescentar 100 gramas de água, tudo medidinho na balança. Vamos começar misturando com a colher. Após misturar tudo com a colher, vamos juntar a massa mexendo com as mãos. Raspando a farinha da lateral da bacia e tentando formar uma bolinha. Formada a bolinha, vamos deixar descansando por entre 30 minutos a 60 minutos, depende da temperatura do dia. Hoje, como está um dia mais frio, vou deixar 60 minutos. Então, vamos cobrir com um pano e esperar 60 minutos. Já se passaram a 1 hora, a massa cresceu aqui, deu uma crescida. Agora vamos continuar a massa. Vamos misturar primeiro os ingredientes secos. 250 gramas de farinha, 5 gramas de sal e 50 gramas de açúcar. Vamos misturar aqui rapidinho. Daí vamos acrescentar os líquidos, que é um ovo, aqui tem 100 gramas de leite, mas vou pôr só metade, e a nossa esponja. E vamos bater na batedeira na velocidade baixa por 5 minutos. Vamos bater primeiro na mão para não espirrar. Mistura primeiro, né? Não faz a cagada que eu fiz. Agora sim, vamos bater 5 minutos na velocidade baixa da batedeira a nossa massa. Após os 5 minutos, eu desliguei e minha massa não ficou grudada no batedor, ficou grudada um pouco no fundo. Então minha massa estava boa, não precisava adicionar o restante do leite. Se tua massa ficar totalmente grudada tudo no batedor e desgrudar do fundo, você acrescenta o resto do leite. Acrescentando o resto do leite, você bate por mais 5 minutos. Como eu não precisei, então eu pulei esses 5 minutos, então eu bati por mais 10 minutos.
Então a massa está assim, ó, lisa. Agora vamos acrescentar 40 gramas de manteiga. E agora vamos bater por mais 5 minutos até misturar a manteiga, e depois mais 10 minutos até a massa ficar bem lisinha. Após os 10 minutos, pode ver que a massa já começou a desgrudar de novo. Então já está pronto, pode ver que ela está com a cara lisa. Então vamos botar baixo com o filme e a geladeira durante 1 hora. Se teu dia tá muito frio, você pode dividir pela metade, meia hora na geladeira e meia hora fora da geladeira. Hoje não tá tão frio, tão quente, então vou colocar o papel filme e 1 hora na geladeira. Botei papel filme em contato com a massa para não criar casca. Vai para a geladeira durante 1 horinha. Já deu 1 hora que a massa está descansando na geladeira, então vamos preparar o recheio. São 40 gramas de açúcar refinado, 40 gramas de açúcar mascavo e 4 gramas de canela em pó. Mistura bem, deixa bem homogêneo. O açúcar mascavo tem uns que vem empedradinho, então aproveita e dá uma esmagadinha para desfazer essas bolinhas. E mistura bem. Depois que misturou, pode reservar no lado. Vamos jogar um pouco de farinha aqui e botar nossa massa. Um pouquinho de farinha, palha. Vem com a nossa massa. E vamos apertar ela, expulsando as bolhas que formaram pela fermentação. Com a ajuda de um rolo desses de massa. Se não tiver um rolo, pode ser uma garrafa bem higienizada de vidro. E vamos esticar nossa massa sempre do meio para as pontas em formato de um retângulo. Se começar a grudar no rolo, joga uma farinha no rolo. Minha massa tá meio comprida, então eu vou cortar esse pedaço e tentar juntar aqui no canto para ficar o máximo possível num retângulo. E assim. Aqui, ó, apertado. Joga uma farinhazinha pra não grudar no rolo. Vou pegar esse patinho na bancada. Deixa eu virar a massa. Apertar essas pontas pra dar aquela juntada. Vou pegar esse canto aqui, ó. E emendar aqui. Ficou bem retângulo, mas ela tá desgrudada. Com a manteiga assim, bem derretida, com a ajuda de um pincel. Vamos pincelar aqui a manteiga por cima. São
São 40 gramas de manteiga. A manteiga vai ajudar a grudar o nosso recheio. Deixa um pouco sem nas bordas para conseguir juntar, para fechar a massa. Lembre-se que não precisa ficar perfeito, porque a massa é tua, a receita é tua. Só se você for fazer para vender, daí você tenta dar aquela caprichada. Vamos pôr o recheio que a gente tinha preparado agora há pouco. Distribuir aí pela massa. Para ajudar a distribuir o açúcar aqui mais uniforme, pega uma espátula e dá aquela espalhada ali para toda a massa. Agora vamos enrolar. Não precisa ser tão apertado. Jogar um pouquinho de farinha que tá grudando no meio. E na junta das massas vamos dar aquela apertadinha para juntar bem a massa. Aproveita, já tampa os buraquinhos para não vazar o recheio. Agora vou pegar uma forma, vou untar com manteiga no fundo e já volto para cortar o nosso cimarrão. Untei a forma com manteiga. Se você não tiver manteiga, mas tiver papel de manteiga, também pode ser. Vamos lá, cortar nosso cimarrão aqui com 2 dedinhos de grossura. Pode ser mais, pode ser menos. Enquanto isso, você já põe o forno pré-aquecendo. Se quiser já ligar antes, dependendo do teu forno, se for mais devagar, você já põe assim que der 1 hora. Se for tirar a massa, você já põe para aquecer. Vou aqui pôr na forma. Não muito perto, não muito longe. Eu não apertei muito no meio aqui, então tá desfazendo. Então lembre-se que na hora que estiver se enrolando, aperte bem. Vamos deixar descansando, deixar crescer um pouco por 20 minutos. Eu falei 15 minutos no outro take, mas na verdade eu deixei 30 minutos. Deixei 30 minutos da crescida. Daí você pega um ovo, põe um pouquinho de água e bate. E vamos dar umas pinceladas por cima aqui para ele dar uma dourada. Enquanto isso,
O forno já está pré-aquecendo a 180 graus. Daqui vai direto pro forno. 15 minutos. Vira a forma, mais 15 minutos. Agora vai pro forno. Enquanto assa, vamos fazer nossa cobertura. O ingrediente mais chato de achar vai ser o cream cheese. 70 gramas de cream cheese. 50 gramas de açúcar de confeiteiro. Se não tiver açúcar de confeiteiro, você bate o teu açúcar normal no liquidificador até ficar bem fininho. 25 gramas de manteiga quase bem derretida. E por último, uma colher de chá de essência de baunilha, extrato de baunilha, o que você tiver aí. Agora, com a ajuda de um fouet, vamos misturar essa até virar uma pastinha. Misturou bem, virou uma pastinha. Só aguardar agora ficar pronto o nosso cinnamon roll. 15 minutos. Vira a forma mais 15 minutos. Não deixa dourar muito, senão fica seco. Beleza? Com o nosso cinnamon ainda bem quente, acabado de sair do forno, vamos espalhar a cobertura. Ele derretendo, entrando nas camadas. Agora é só deixar esfriar e tomar com um cafezinho.